Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre derrotar os gigantes. Diga comigo, derrotando os gigantes. Quantos de nós aqui não tem um gigante, né? Nós temos um gigante que nos persegue, ou que esteja te perseguindo agora. Não importa o tamanho do gigante, mas você sempre sente que algum desses gigantes, eles até se estabeleceram na sua residência. É interessante que muitas vezes nós queremos tirar esse gigante, derrotar ele, queremos, destruir esses gigantes, mas esse gigante não sai, e você fica só pensando, uma hora eu vou conseguir, uma hora eu vou vencer esse gigante. Essa palavra, ela está baseada em 1 Samuel, no texto de 1 Samuel, no capítulo 17, 42 até o 48, é interessante notar que mentalmente, pensamos que conseguimos lidar com algo, até porque passa-se uma semana, 2 semanas, um mês, ou talvez um ano, e parece que tem uma coisa que agarra, está agarrada em nós, se agarra, especialmente, é algo que às vezes machuca, nos fere, isso nos torna até um medo, vivemos com aquele pensamento de medo, e perguntamos às vezes, e se isso não for embora? Fazemos essa pergunta ou pensamos, e se isso não for embora? Quem já ouviu isso? Ou quem já não falou isso? E se isso não for embora? E se isso durar para sempre? Mas isso tem que chegar ao fim. E eu quero ler a história um pouco de Davi, quero te encorajar a lutar, assim como Davi. 1 Samuel capítulo 17, verso 42, nós vamos ler no verso 42. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu, aqui o gigante Golias, ridicularizou e depreciou, porque Davi, ele era um garoto ruivo, ele era um garoto de boa aparência. É interessante que até hoje eu tento entender isso aqui, era um garoto bonito, um garoto de boa aparência, ruivo, mas o Golias, o gigante, ridicularizou e depreciou e amaldiçoou a Davi por seus deuses, o que era inútil, obviamente, pois os seus deuses, os deuses dos filisteus, não eram nada comparado ao nosso Deus. O texto diz: o filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui e eu darei a sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Olha só, irmãos, o gigante estava falando com Davi, mas Davi, ele não ficou parado. Davi, ele não ficou inerte diante a fala daquele filisteu. E quer saber, irmãos, às vezes nós precisamos olhar e falar na cara do diabo, falar umas verdades, amém? Assim como Davi, Jesus também falou ao diabo. E na verdade, o que eu quero ensinar a vocês é que nós não podemos parar diante do gigante que se levanta contra nós. Olha o que Davi diz para o filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você o afrontou. Davi disse para o filisteu: você acha que está vindo contra mim ou contra o exército de Israel? Ele fala na cara do filisteu, do gigante: você acha? Você está vindo contra o nosso Deus, você está diante do nosso Deus. É a mesma coisa na sua vida, irmãos. É a mesma coisa na sua vida. Você é filho de Deus. Diga para mim: eu sou filho de Deus. E quando o inimigo vem contra você, e na verdade o inimigo está vindo contra você, contra o próprio Deus e não contra você, entenda isso. O diabo não está vindo contra você, está vindo contra o próprio Deus, porque você é filho de Deus. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Muitas vezes o diabo se levanta contra mim, e eu falo assim: mas não é contra mim que você está se levantando, é contra Deus, porque eu estou vivendo o propósito de Deus, amém, irmãos? E eu vou falar para você, Deus não vai aturar isso para sempre. Enquanto o diabo estiver vindo contra você, Deus não vai aturar isso. Assim como não aturou aqui com Davi,
O versículo 46, olha o que diz: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha que interessante. No versículo 47, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, e não com espada, e não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Aleluia. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a aproximar de Davi, este se apressou, deixando suas fileiras, e correu ao encontro ao filisteu. Olha que interessante, irmãos. Quando o filisteu se levantou, a Bíblia nos ensina que Davi, ele saiu da onde ele estava e foi para a linha de batalha. Uma grande mensagem está aqui. Davi rapidamente correu em direção à linha de batalha. Muitas vezes nós pensamos que os nossos problemas, ficamos o tempo todo pensando nos nossos problemas, no gigante que se levantou contra nós. E eu tenho aprendido que quanto mais você olha para o problema, mais ele cresce. Quanto mais você olha para você pensa nos seus problemas, quanto mais você pensa no gigante, mais ele cresce. Assim como Davi não permitiu, ficar parado. Ele correu em direção à linha de batalha. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé dele era maior do que o gigante. Ele não permitiu que o gigante crescesse mais do que a sua fé. Davi era um homem de fé. Olha o que Davi fez, ele tinha fé e ele não queria pensar no gigante por tanto tempo, para que ele não ficasse maior do que a sua fé. Então ele correu rapidamente em direção à linha de batalha. Talvez haja algo que você precisa fazer em sua vida, irmãos, e você está pensando sobre isso há muito tempo. Tem pessoas que estejam aqui talvez, que precisa fazer algo, e talvez você só tenha pensado nisso, e a única coisa que você tem para fazer, irmãos, é apenas ir e fazer. A única coisa que você precisa aprender a fazer é ir. Vai, assim como Davi. O diabo está se levantando, o gigante se levanta contra você, as lutas estão crescendo, os problemas estão vindo contra você. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite, para você que está me ouvindo nessa noite, seja na rádio, seja aqui? Deus está dizendo para você: não fique parado, vá para a linha de frente, vá para a linha de batalha, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. A única maneira, irmãos, de descobrir se você deve ou não ir para frente é arriscando. Eu tenho sempre falado isso. Fé é arriscar. Diga comigo, fé é arriscar. Eu creio que Deus é poderoso para vencer as minhas batalhas. Portanto, eu vou para frente. Eu vou para a linha de batalha. Eu vou seguindo à frente, porque eu sei que Ele luta por mim. Glória a Deus. Ele é poderoso, Ele deu promessas para isso. Então eu quero aproveitar e falar com você sobre a sua autoridade. Amém, irmãos? Diga comigo, eu tenho a autoridade como crente em Cristo Jesus. Existe um teólogo, professor, existiu, faz uns 40 anos que ele morreu, chamado Martyn Lloyd-Jones. Certa vez ele disse algo interessante diante de tantas que ele já ensinou, um escritor de vários livros. Ele disse que um dos piores, ele disse há 40 anos atrás, imagine agora, presta atenção no que eu vou falar. Ele disse que um dos piores erros que a igreja evangélica tem cometido é que nós não falamos o bastante a respeito do diabo, das suas mentiras, dos seus esquemas, dos seus truques. E nós precisamos informar as pessoas que elas têm um inimigo e elas precisam saber como vigiar e orar. Elas precisam saber como vigiar diante das tramas do diabo e ir contra o diabo. E elas precisam saber quem elas são em Cristo. Vocês precisam saber quem vocês são em Cristo Jesus.
Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a só ficar pensando que pode vencer, pensando que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas você ainda não assumiu a sua postura de vencedor. Muitas pessoas não gostam de falar sobre o diabo, porque elas estão sempre falando, eu vou falar sobre a luz, que a luz dissipa as trevas, mas se esquece, irmãos, muitas pessoas não gostam muito de ouvir mensagens sobre o diabo e sobre o poder do demônio, mas nós como igreja, nós como cristão, eu como pastor, eu preciso informar as pessoas que elas têm um inimigo, que nós temos um inimigo, o diabo, Satanás, Lúcifer, e ele é chamado por muitos nomes diferentes. Sabe que ele nos odeia, ele odeia Deus, o diabo odeia Deus, o diabo odeia você. E ele fez e sempre continuará fazendo tudo aquilo que ele puder para te impedir de fazer qualquer tipo de coisa que leve você ao progresso, que leve você a crescer em Deus, que leve você a prosperar, que leve você a ser edificado. Ele vai fazer de tudo. Quantas pessoas já ligam para o pastor ou mandam mensagem: pastor, eu estava tentando ir para a igreja, mas aconteceu algo, chegou alguém. É o diabo trabalhando, é o inimigo trabalhando para que ele te impeça de ser edificado, impeça você de ser próspero, impede você de ser um verdadeiro cristão em Cristo Jesus. E nós precisamos ser informados disso, irmãos. Então nessa noite eu quero falar também sobre o diabo. Eu quero falar sobre o inimigo que está o tempo todo, irmãos, fazendo de tudo para que você pare, para que você desista, para que você deixe de estar na casa do Senhor, para fazer você desistir de orar, desistir de ler a palavra, desistir de levar a sua família para o caminho. Pouco se fala sobre isso, infelizmente. Pouco se fala sobre isso. Muitos acham que Satanás é simplesmente um personagem, de capa vermelha e um tridente. Muitos acham isso, mas não entende que elas têm um gigante pessoal querendo destruir. Talvez nessa noite você tenha percebido que você tem um gigante pessoal querendo te destruir, querendo te derrubar, te contando mentiras, tentando derrotar você, dizendo que você não é nada, dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, o tempo todo vindo pensamentos ruins, que te leva às vezes até pensar: será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será que Deus realmente me quer? Nós precisamos, irmãos, ser um pouco melhores no que a Bíblia chama de vigiar e orar. O que eu estou querendo dizer? Que isso não significa necessariamente vigiar o que todo mundo está fazendo e orar para que melhore, não é isso. Significa prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, na sua vida, irmãos. Vigiar é isso, é você começar a perceber, a pedir para Deus: Senhor, mostra o que está acontecendo na minha vida, mostra o que está acontecendo ao meu redor. É estar de olhos abertos, irmão, porque o diabo está fazendo isso. Vigie o que está acontecendo do seu lado, irmãos. Vigie o que está acontecendo na sua vida. Vigie, porque o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa matar e destruir. E nós muitas vezes não entendemos, vivemos uma vida, empurrando com a barriga. Já viu aquela frase? Estou empurrando com a barriga. Muitos deixaram simplesmente de ouvir a palavra para dar ouvido, sabe para quê? Para o que a internet está passando, para o que a internet está informando, para com que o Instagram está informando, para com que a televisão está informando, mas deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos entender o seguinte: olha, Senhor, eu quero vigiar o que está acontecendo ao meu redor e saber qual é a fonte desse problema, a fonte dessa dificuldade, entender quem eu sou em Cristo, e deixar saber e falar na cara do diabo: olha, você não vai governar a minha vida, porque eu sou mais que vencedor. Não é você, Satanás, que vai governar a minha vida, impedindo de eu fazer algo para Deus, impedindo de eu estar na casa do Senhor, impedindo de eu orar, impedindo de eu buscar a Deus. Está na hora da igreja se levantar e dizer: Satanás, você não vai governar a minha vida. Pense dessa forma. Então saiba que como crente em Cristo você tem autoridade
Você tem autoridade. Não fique apenas sentado, irmãos, e aturando o que está acontecendo na sua vida. Não fique aí sentado achando que está tudo bem, Deus vai fazer agora. Irmãos, Ele vai fazer, mas a partir do momento que você se levantar e usar a autoridade que Ele te deu. Ele te deu autoridade. Deus tem falado isso ao meu coração: filho, eu te dei autoridade. Chega de viver uma vida miserável. Pastor, você está falando miserável de não ter, dinheiro? Não, irmão, miserável. Sabe o que é a pior miséria do homem? Ele está afastado do propósito de Deus. Isso é uma miséria. Isso tem que ser, irmãos, uma mudança de vida para nós. Hoje eu quero te ajudar a receber uma renovação, em nome de Jesus. Ou seja, uma nova atitude sobre você mesmo. Diga comigo: eu quero ter uma nova atitude. Nós precisamos disso. Até quando você vai ficar só pensando que a sua vida vai mudar? Até quando você vai ficar pensando: olha, tá tudo bem, deixa, Deus vai fazer? Irmãos, Ele vai fazer se você tomar atitude, ter uma posição de fé, ter autoridade. E eu recebo isso o tempo todo na minha vida. A Bíblia diz que você é a cabeça e não cauda. Que você está em cima e não embaixo. Deuteronômio capítulo 28, verso 13. Quantos crê, diga amém? Ela também diz que você emprestará e não tomará emprestado. Glória a Deus. De acordo com Deuteronômio capítulo 15, verso 6. Pastor, mas foi escrita lá no passado. Meu irmão, a Bíblia toda é para nós. A Bíblia toda é para você. Se você tomar posse, há várias promessas de Deus na tua vida. Existem tantas promessas da palavra de Deus, e ouça isso: ela não vai acontecer automaticamente em sua vida, irmão, só porque você recebeu a Cristo como seu Salvador, e você vai à igreja todos os domingos, ou se vem todos os domingos. Nós precisamos não apenas crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas precisamos crer que Ele prometeu na sua palavra, e é para mim. Diga comigo: é para mim. Não é só para meia dúzia, não é só para o passado, é para o presente, é para aqueles que virão. São promessas dadas a nós. Então eu vou ficar firme na palavra. Diga comigo: eu vou ficar firme na palavra, crendo em Deus, e eu vou recebê-lo em minha vida, e que o inimigo não vai me empurrar para o lado, porque eu sou mais que vencedor. Yes. Às vezes passamos por vários problemas, e são problemas que parece que vêm um em cima do outro. É ou não é? Quem já viveu isso aqui? E aí muitas vezes eu posso me sentir naturalmente cansado, fraco, desanimado. Eu não sei você, mas eu sou assim. Quem não é assim? Às vezes nos sentimos desanimados. Eu não sei se eu consigo fazer, eu não sei se eu consigo ir, eu não sei, ficamos com aquele achismo. Eu não sei, eu acho que não vai dar certo, por causa de tantos problemas que vai acumulando na nossa vida, por causa de tantas dificuldades que a gente vai passando. Isso vai nos tornando até muitas vezes desanimados, sem vontade, é ou não é? E às vezes levando até uma depressão. Quantas pessoas estão em depressão porque vai permitindo que os pensamentos como esse, que não vai conseguir, que não pode, acabam sendo levados pela depressão e já não querem mais sair de casa. E nós temos casos como esse de pessoas que já viveram isso, mas foi a palavra de Deus que mudou a história. Foi atitude também. Todos nós já chegamos ao fundo do poço da vida. Quem aqui não já chegou? E isso coloca a nossa fé, a nossa vida fora do alinhamento. Eu gosto da palavra alinhamento. Presta atenção. E nós nos perdemos em algum lugar, sim ou não? Acabamos nos perdendo em algum lugar. Como alguém chegou para mim essa semana passada: pastor, eu estou perdido, eu não sei por onde, eu não sei mais o que fazer. Quantas pessoas nasceram na igreja e depois de 20, 30 anos se desviaram?
ela se acostumou tanto com a palavra e não conseguiu entender ela, porque é o que acontece, irmãos, nós precisamos escutar isso de novo, e de novo, e de novo, até que estejamos de fato aptos a praticar, ou praticando e funcionando isso na nossa vida. Não adianta nós queremos ouvir algo novo, se nem aquilo que nós já aprendemos, nós não praticamos. Assim como tem pessoas que estão reclamando, pastor, eu já, eu vou na igreja, mas parece que eu estou ouvindo a mesma coisa. Talvez seja isso que você precisa praticar. Talvez você não está praticando. Aí às vezes, pastor, é necessário vir pregar uma mensagem, para lacrar. Uau! Porque eu nunca ouvi pregar isso. O pastor está pregando algo que eu nunca vi ele pregar. Glória a Deus, é isso que eu precisava. Mas o que tem sido pregado diariamente nos cultos? A simplicidade do Evangelho. Você está praticando? Você tem praticado a ponto de você não se perder? A ponto de você não se desanimar? Ou você está esperando só algo novo? Nós precisamos escutar, irmãos, isso de novo, se for necessário. Quantas vezes eu chego para pregar aqui, eu falo: Senhor, mostra algo novo, me dá uma revelação da tua palavra, e o Senhor fala comigo: prega o que você tem pregado. Mas Senhor, as pessoas vão ouvir de novo. Não tem problema, porque elas precisam ouvir até ela praticar. Você sabia que na igreja primitiva, vocês acham que todo mundo sabia ler? Não. Tinha muitos analfabetos. Poucas pessoas sabiam ler. E olha que interessante. A palavra ela tinha que ser repetida várias vezes. Por isso que você vê Mateus, os 4 evangelhos, repetindo a mesma coisa. Talvez essa noite as pessoas precisam ouvir várias vezes que Ele te ama e que Ele quer ver você, aleluia, em pé e não prostrado. Irmãos, eu gosto muito de Mateus capítulo 10, verso 1, põe 10, verso 1, porque quando fala de autoridade, já falei algumas vezes e vou repetir, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, verso 1, tendo Jesus chamado os seus 12, deu-lhes autoridade. Eu não sei você, mas eu daria um glória a Deus bem forte. Ele chegou para os discípulos e falou assim: agora vocês têm a minha autoridade, agora o que vocês quiserem fazer para destruir o mal, para destruir o inimigo, você tem autoridade. Olha só o que diz: deu autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Aleluia! Então você tem autoridade e você tem poder. Diga para o teu irmão: você tem autoridade, você tem poder. Irmãos, poucas pessoas querem receber isso, poucas pessoas se apossam disso. Pastor, por favor, pastor, vai lá na minha casa orar e expulsar o demônio. Pastor, não, Deus deu autoridade para você. Você precisa apenas agora se levantar. Você precisa agora olhar para frente, olhar para Cristo e falar: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, porque a tua palavra diz que o Senhor me deu autoridade, e é nela que eu me aposto, e eu vou expulsar, eu vou derrotar todo o diabo que está à minha frente. É dessa forma, queridos. Você tem autoridade, você tem poder, e eu quero que você saia daqui com essa, tomando posse disso, em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui mais forte do que você entrou. Aleluia. Você já tem a vitória. Diga para o teu irmão: eu já tenho a vitória. Então você precisa aprender a prosseguir. Você precisa aprender a olhar para frente e falar: eu vou andando, eu vou caminhando. E por que não fazer como Paulo? Eu correrei a carreira, eu vou correr nessa carreira que está proposta. Você precisa correr. E não ficar: pastor, não está dando nada certo. Meu irmão, Deus te deu autoridade. Você só vai crescer, você só vai vencer se você se apossar dessa autoridade. Lucas 10:19, olha só que lindo: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhe causará dano. Aleluia!
Irmão, se eu fosse vocês, eu fazia o seguinte, ó, levanta e faça assim, ó, levanta e faça isso, porque Ele deu autoridade para você, Ele deu autoridade. Aplauda, eu recebo, fala, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Você tem isso agora. Agora eu falo para você, e se o diabo souber que você tem essa autoridade, imagina o medo que ele vai sentir de você. Não importa, irmãos, o que nós temos, se nós não sabemos o que temos. Não importa. Tem pessoas que Deus deu autoridade, mas ela não sabe que se tem, não sabe que tem. Está tão apegada a homens. Porque aquele homem é um homem de Deus, vou chamar ele. Porque eu vou no homem de Deus. Deus deu autoridade para você. Eu tenho que ir naquela mulher de Deus. Deus deu autoridade para você. Sabe aquela pessoa que vive numa autocomiseração? Eu não posso. Como que é? Porque eu sou ruim. Porque, meu irmão, você é filho de Deus, amado do Pai, Ele te deu autoridade, você tem poder. E eu lembro que eu saí, levantei um dia em casa, sem ninguém, eu comecei a abrir as janelas, já falei assim, Satanás, espírito de miséria, agora você vai embora em nome de Jesus, porque Jesus me deu autoridade. Eu não aceito isso na minha vida. Está a minha autocomiseração, porque eu só tenho um Ninho 99 velho, que está com o pneu tudo, sabe, tudo acabado. Hoje, para a glória do Senhor, o Senhor me deu uma CR-V, irmãos, que bênção, carro da Honda, porque nós precisamos ter autoridade, irmãos. Às vezes as pessoas vivem numa pindaíba, porque não sabem tomar a autoridade de Deus, começar a expulsar esse espírito, em nome de Jesus. Ele te deu autoridade, irmãos. Pastor, eu estou fraco, não consigo ir para a igreja. Levanta a cabeça e começa a expulsar. Começa a expulsar esse espírito que está fazendo você ficar em casa. Porque por qualquer motivo. Por festinha, por isso, por aquilo, irmãos, e por tantas coisas. Parece que Deus virou uma pessoa qualquer. Parece que o reino de Deus se tornou qualquer. Porque Ele disse assim, buscai primeiro o meu reino, mas aí a pessoa está falando assim, Senhor, eu vou ficar, porque eu tenho uma festinha, eu tenho um casamento, eu tenho isso, aquilo, no dia que era para você estar lá, no dia que era para você ter, receber a porção dobrada do Espírito, você não estava. Está igual o Tomé. Fala para o seu irmão, fala assim, deixa de ser Tomé. Porque o Tomé na primeira reunião, Tomé não estava, irmãos. Jesus aparece lá no cenáculo, aonde eles estavam, estava lá todos os discípulos, mas faltou quem? Tomé, faltou no culto. Aí Jesus aparece, paz seja convosco. Uau. Tomé deixou de ter a paz, tanto é que depois chegam para ele e falam, Tomé, sabe quem esteve com a gente no nosso culto? Sabe quem esteve no culto? Muitas vezes você deixa de ser abençoado porque você está mais preocupado com a sua vida lá fora, com seus negócios. Eu não estou aqui dizendo que você tem que parar tudo na sua vida, irmão, deixar de trabalhar, não é isso, mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque Ele te deu autoridade, você tem poder, você tem autoridade, na verdade você tem mais poder e autoridade do que o seu inimigo, do que o diabo. Não importa o tamanho dos seus gigantes, não importa o tamanho do gigante de sua vida, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. João capítulo 4, verso 4. Aleluia! Você não pode ficar parado aí pensando 1000 vezes por dia, sabe? Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Senhor, me dá vitória hoje, Senhor, porque eu não consigo, está tudo difícil. Meu irmão, não permita ficar pensando essas coisas. Abra sua boca e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso.
Diga assim: Deus não vai permitir que isso continue mais tempo do que eu possa suportar. Diga isso, meu irmão: Deus não vai permitir que isso continue mais tempo do que eu possa suportar, porque eu posso fazer isso. Aleluia. Fale com você mesmo, eu posso. Fale aí: eu posso. Mais uma vez: eu posso. Precisa estar aqui, ó: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso passar o que for, posso enfrentar o que for. Você às vezes não fala sozinho? Você não fala sozinho? Então você pode muito bem, sabe, dizer algo que pelo menos faz sentido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, estar na igreja é tão bom. Diga comigo: estar na igreja é tão bom. É ou não é, irmãos? Dá vontade de ficar. Eu estava aqui ouvindo louvor, adorando e ouvindo louvor. Eu falei: Senhor, dá vontade de ficar aqui o tempo todo, porque parece que os problemas somem. É ou não é, irmãos? Parece que os problemas somem. Mas eu quero dizer para você: você vai ter que ir embora. Daqui a pouco você vai ter que sair daqui e vai enfrentar segunda-feira cheio de desafio. Ou talvez você vai chegar em casa e vai olhar para: meu Deus do céu, eu queria tanto comer tal coisa e não tem. Sabe, irmãos, eu não tenho uma mensagem que possa desfazer todos os seus problemas. Sinto muito, eu não tenho uma mensagem aqui que vai resolver os seus problemas, fazer desaparecer. Sinto muito, mas eu tenho uma mensagem, irmãos, aleluia, que é pregado várias vezes, de várias maneiras, porque a Bíblia diz que Deus não permitirá vir sobre você mais do que você possa suportar, mas Ele sempre vai dar uma saída. Ele vai dar uma saída, vai abrir porta onde não tem porta. Aleluia. Talvez você que está se sentindo velho: pastor, eu já estou tão velhinho, pastor, está ficando difícil, sabe, eu já estou com 70, né, pai, eu já estou com 75, mas eu quero te dizer uma coisa: Isaías capítulo 46, verso 3 e 4, olha só, Isaías capítulo 46, verso 3 e 4, leia comigo, irmãos, vamos ler esse texto, Isaías 46, verso 4, escuta, ó casa de Jacó, todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento, versículo 4, olha só: até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos eu carregarei, eu fiz e vos levarei, e carregarei e salvarei. Aleluia. Diga para o teu irmão: eu tenho autoridade e vou exercer. Levante, eu tenho autoridade e vou exercer. Irmão, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas olha só, resistir o diabo, repreender o diabo, nem sempre significa que você vai ter uma forma poderosa de Deus para que o seu problema vá embora. Na maioria das vezes nós nem sempre estamos resistindo ao diabo, e sim ao problema. Na maioria das vezes a gente não está resistindo ao diabo, está resistindo ao problema. Mas eu quero falar para você: resistir o diabo não significa que você se livre dos seus problemas, significa que você resiste a agir como o diabo, enquanto você tem o problema. Você não entendeu, né? Resistir o diabo significa você agir com fé, mesmo diante dos problemas, e ter a certeza que mesmo o problema não indo embora, você tem um Deus que nunca mudou, que nunca deixou, aleluia, que nunca te abandonou, que você tem um Deus que te deu autoridade, é um Deus que mesmo com seus problemas, virá a paz dele, que excede todo o entendimento, e você vai sair daqui feliz, convicto de uma coisa: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Diga mais uma vez: Ele é comigo, Ele é comigo, eis que Ele deu autoridade para você. Hoje você vai sair daqui convicto de uma coisa: a autoridade está sobre você, meu irmão e minha irmã.
autoridade. Você não pode mais deixar os pensamentos tomar conta do teu coração. Você não vai deixar os seus pensamentos tomar conta do seu coração, porque você tem autoridade para dizer em nome de Jesus: vai embora, vai embora, vai embora. Aleluia. Deixa ele tomar o seu ser agora. Já não existe mais espaço para o diabo. Já não existe espaço na sua mente aí para o diabo, porque você repreendeu. Diga comigo, em nome de Jesus, eu estou livre desses pensamentos que me faz desistir muitas vezes, porque agora tudo eu posso naquele que me fortalece, naquele que te fortalece. Levanta a sua mão e fala assim: ei Deus, mais uma vez, fala: ei Deus, eis-me aqui, eu me aposto da tua autoridade, e vou andar em vitória. Esta semana será uma semana diferente, Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Dando autoridade, deixa o Espírito Santo tocar aí. Você está cansada? Você está cansado? Esse é o momento de você ter autoridade para dizer: a partir de agora eu estou cheio da sua presença, Deus. Aleluia, aleluia. Existe alguém nessa que não confessou Jesus como Salvador e que hoje quer confessar? Se alguém aqui nessa noite que estava afastado do caminho do Senhor e que quer voltar para Cristo, sai do seu lugar correndo e vem aqui por frente. Se você compreendeu que agora você tem autoridade, a partir do momento que você estiver aos pés dele, a partir do momento que você estiver prostrado aos pés dele, é só nele que você vai ter autoridade. Não é afastado dele não, hein? Não é afastado dele não. Eu quero avisar vocês que a pregação não terminou. Nós voltaremos essa pregação no próximo domingo. Ele tem muita coisa para falar. Ele vai te ensinar a derrotar o gigante que se levantou contra a sua vida. Você já começou aprendendo, porque nós somos uma igreja vitoriosa. Diga comigo: nós somos uma igreja vitoriosa. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Vão em paz.